Pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar o facílimo cálculo estequiométrico. Em primeiro lugar, vamos ver uma reação química balanceada. Nitrogênio reage com hidrogênio produzindo amônia. As proporções em mol são dadas pelos coeficientes. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Mas imagine que eu queira transformar essa proporção numa proporção em massa. Para isso, eu preciso das massas molares. Vou à tabela periódica, pego as massas atômicas ou pesos atômicos, que é o nome oficial da IUPAC, e vamos determinar. A amônia NH3 tem 1 mol de nitrogênio, com massa 14, total 14, 3 mols de hidrogênio, cada mol com massa 1 dá 3, num total de 17 gramas por mol. Para o nitrogênio nós temos 28 gramas por mol e para o hidrogênio 2 gramas por mol. Então nós temos 1 mol de nitrogênio com massa molar 28 gramas por mol. Cortando o mol com mol, o resultado é 28 gramas. 3 mols de hidrogênio, 2 gramas por mol, um total de 6 gramas, corta a unidade de mol. E no caso da amônia, 2 mols na equação balanceada, 17 gramas por mol, num total de 34 gramas por mol. Só conferindo usando a lei da conservação das massas de Lavoisier, 28 mais 6, 34 gramas. Está correto. Mas podemos transformar essas proporções da equação balanceada em outras. Por exemplo, seja dada a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Isto é, 6 vezes 10 a 23 por mol. Mas o que por mol? Átomos, moléculas, elétrons, íons, aí depende do que você está contando. Aqui, como eu tenho substâncias, eu estou contando moléculas, referem-se a mol de moléculas. Então eu tenho 1 mol de nitrogênio, 6 vezes 10 a 23 moléculas por mol, corta a mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Fazendo o mesmo para o hidrogênio, eu vou ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23, ou 18 vezes 10 a 23 moléculas, e 2 mols de amônia, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Observe que agora eu tenho uma proporção em moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas reagem com 18 vezes 10 a 23 moléculas, dando 12 vezes 10 a 23 moléculas. Esta reação ocorre em fase gasosa. Nas condições do experimento, nitrogênio, hidrogênio e amônia são gases. Segundo o princípio de Avogadro, o volume ocupado por esses gases, todos nas mesmas condições de temperatura e pressão, são proporcionais às quantidades em mol. Então, 1 mol reage com 3 mols, dando 2 mols. Imaginemos que estamos trabalhando na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que corresponde à temperatura de 0 Celsius e pressão de uma atmosfera. Qual é o volume molar? Isso é dado, ninguém tem que saber de cor, 22,4 litros por mol. Então eu posso transformar essas proporções, por exemplo, em litros. 1 mol de nitrogênio, 22,4 litros por mol, um total de 22,4 litros. 3 mol de hidrogênio, 22,4 litros por mol, um total de 67,2 litros. 2 mols de amônia, 22,4 litros por mol, um total de 44,8 litros. Mas como nós podemos utilizar esse raciocínio na resolução de um problema de cálculo estequiométrico? Então vamos retomar a reação da produção de amônia
pelo chamado processo de Haber, é a mesma reação. E vamos imaginar que 15 mols de hidrogênio reagiram com um excesso de nitrogênio. Tinha nitrogênio pra caramba. Determine a massa da amônia formada. Vamos retomar a reação através da sua equação e vamos ver quais são as proporções. A proporção que a equação me dá é 3 mol de hidrogênio produz 2 mol de amônia. Veja que para o hidrogênio foi dada a quantidade de 15 mol. Como já foi dado o mol, eu não vou transformar esses 3 mol em nada. Mas no caso da amônia foi pedido para se determinar a massa, então eu vou transformar a quantidade em mol em massa. Como? A partir da massa molar, que nós já calculamos, 2 mols, 17 gramas por mol, um total de 34 gramas. Agora eu coloco o que o problema deu, 15 mol, e o que ele pediu, a massa, X. Veja que eu tenho mol embaixo de mol, massa embaixo de massa, eu vou determinar a massa. 15 mol vezes 34 gramas dividido por 3 mol, fazendo a regra de 3. Corta mol de hidrogênio com mol de hidrogênio, e nós vamos ter 170 gramas de amônia produzida. No exemplo 2, nós temos a reação de oxidação da amônia, onde a amônia é queimada, produzindo o gás dióxido de nitrogênio, chamado processo de Ostwald. É uma reação muito importante, porque é uma etapa na formação de fertilizantes no mundo moderno. 340 gramas de amônia reagiram com excesso de oxigênio. Determine a massa de dióxido de nitrogênio formada. São dadas as massas molares. Vamos retomar a equação. 4 mol de amônia produz 4 mol de NO2. Observe que se o aluno for esperto, ele já pode até cortar, né? 4 para 4 é 1 para 1. Mas vamos trabalhar sempre da mesma forma, para vocês verem que não muda o método. Esses 4 mols eu vou transformar em massa. Por quê? Porque o cara deu massa de amônia. Através da massa molar, claro. Corta mol com mol, 68 gramas. E os 4 mols de dióxido de nitrogênio eu também vou transformar em massa. Por quê? Porque o cara pediu para determinar a massa. Corta mol com mol, 184 gramas. Agora eu tenho uma relação de massa com massa. O problema deu 340 gramas, eu vou determinar X em gramas. Né? Regra de 3, macaco embaixo de macaco, banana embaixo de banana, o X vai dar em gramas. Então basta você transformar as quantidades da equação balanceada naquilo que foi dado e naquilo que foi pedido. Esse tipo de problema, onde se dá massa e pede massa, é o mais comum, viu? No Enem, em vestibulares, etc. Bem, fazendo a regra de 3, 340 vezes 184, dividido por 68, corta grama de amônia com grama de amônia, resta gramas de NO2, 920 gramas de NO2. No exemplo 3, considere a decomposição do carbeto de alumínio, que é essa coisa esquisita aqui. Você joga água e produz metano, que é o CH4, chamado gás natural. 14,4 gramas de Al4C3 foram postos a reagir. Determine o volume de metano formado. É dada a massa molar do carbeto de alumínio, 144 gramas por mol, e o volume molar nas condições ambientes, que corresponde a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. O volume molar é 24,4 litros por mol. Vamos reescrever a equação. Eu sei que 1 mol de carbeto de alumínio produz 3 mol de metano.
eu vou transformar esse 1 mol de carbono de alumínio em massa. Por quê? Porque o cara deu massa do Al4C3. E isso é feito com a massa molar, 144 gramas. Agora, como ele pediu para determinar o volume de metano, eu vou transformar esses 3 mols em volume. Como? Com o volume molar que foi oferecido. Corta mol com mol e eu vou ter 642 litros. Foi dada a massa de 14,4 gramas de carbeto de alumínio e foi pedido o volume. É claro que esse X vai dar em volume porque você já transformou a proporção em volume. Eu não vou fazer conta aqui, né? A gente tem que ser esperto. Eu sei que o cara está usando 1/10 da massa da equação balanceada, vai dar 1/10 do volume, 64,2 litros. Num vestibular como FUVEST e UNESP, que na primeira fase falta tempo para se fazer as questões, é muito importante você usar essas espertezas para ir ganhando tempo. Não vai montar a regra de 3. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.